Fala, meu povo, sejam bem-vindos a mais um Observatório. Nós estamos aqui para ver, para entender e para fazer, colocar em prática a palavra de Deus. Que bom que você está acompanhando os nossos estudos e a gente tem seguido nessa nova sequência com o desafio de antecipar os estudos para a nossa escola bíblica dominical, né? A gente abre esse papo aqui na quinta-feira e vamos dar sequência no próximo domingo estudando sobre esse assunto do EBD. Então acompanha as nossas ideias aí, vai se familiarizando com o texto e se prepare para o nosso estudo no domingo. Hoje nós vamos falar sobre o ensino de Jesus acerca dos dois alicerces e vamos tentar entender o que Jesus quis de fato ensinar para a gente com esse texto. Para esse nosso bate-papo de hoje nós temos o Pedro. Seja bem-vindo, Pedro. Primeira vez com a gente participando aqui no nosso podcast. Com a gente também a Jéssica. Oi, gente. Nossa enfermeira de plantão. E também a Dani. E aí, galera? Com a gente. Dani, nossa chefe da juventude agora. Eita. Manda que mais. Vamos lá. A gente vai bater o nosso papo então. Vamos pensar sobre esse texto de Mateus. Eu queria te convidar para acompanhar a leitura. O texto é curtinho. Então eu queria fazer a leitura para a gente poder partir para essa nossa conversa a partir então dessa leitura. Mateus, no capítulo 7, verso 24 ao verso 27, o texto diz o seguinte: quem ouve minhas palavras e as pratica é tão sábio como uma pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre rocha firme. Mas quem ouve meu ensino e não pratica é tão tolo como a pessoa que constrói sua casa sobre areia. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá com grande estrondo. Dani, me ajuda aí. Como é que a gente pode entender qual seria uma explicação geral dessa parábola? É legal a gente notar que existe uma casa e existe uma fundação. E essa fundação ela tem que estar firmada em algum lugar, né? Então o que seria essa casa? É óbvio, é a gente. É o que está sendo mostrado aí para o mundo. O que seria essa fundação? É aquilo que a gente se alicerça, aquilo que a gente se apoia. E aí fica o que realmente a parábola está querendo colocar. Você está se alicerçando em algo firme de fato? O que Jesus está falando aqui é que as palavras dele são esse firmamento que realmente pode fazer você ficar firme. Beleza, então a gente tem uma ilustração bem técnica, digamos assim, né? Jesus pega um exemplo aí de construção para falar sobre os ensinos, sobre a verdade da palavra. Mas se a gente tiver que entender, ele fala aqui sobre essas palavras, né? Quem ouve as minhas palavras e as pratica, que palavras são essas? O que a gente consegue entender dessas palavras? Quem que quer dar uma pincelada pra gente aí? Essas palavras é a finalização do Sermão do Monte, né? Então, assim, Jesus estava falando inúmeras palavras, basicamente a doutrina de Cristo estava sendo explicada ali para as pessoas e tudo mais. Então, ele se refere a isso, é o fundamento, é o principal que a gente tem que ter. Eu acredito que a gente está falando de fundamento, né? Mas assim, ficou redundante, mas a palavra é fundamento mesmo, é a essência do cristianismo. Tudo que Deus revelou ali naquele momento através de Jesus Cristo foi isso. A gente vai partir daí, já começar a construir as paredes da nossa casa, o telhado e tudo mais, a partir disso. Então a gente começa aqui, é um ponto de partida para a doutrina cristã. Uhum. Será que ele estava falando da Bíblia inteira ou só do Sermão do Monte nesse momento? Entra aí na cabeça de Jesus, pastor. Será? Peraí, deixa eu buscar aqui. E ele tava, inclusive, às vezes tem outra coisa, não é a Bíblia inteira. Ele falou minhas palavras. Ah, sim. É verdade. Eu gosto da colocação do Pedro. Eu acho que se a gente entende o contexto da ilustração, a gente vê que ele se referia provavelmente aos ensinos imediatamente anteriores, que foram esses ensinos do Sermão do Monte. É claro
que se a gente perguntasse a ele se isso se aplica a toda a Bíblia, eu imagino que ele concordaria e diria que sim, mas aqui eu acho que é um fechamento muito legal do sermão, porque ele veio trazendo uma série de ensinamentos. A gente fez uma série grande aí no podcast, estudando sobre o Sermão do Monte, a gente viu tantas lições preciosas. Uma coisa que me chamou a atenção enquanto a gente estudava o Sermão do Monte foi que a gente foi percebendo princípios básicos da fé, né, da vida cristã, e Jesus destrinchando esses princípios basilares da fé. E aí ele termina, imediatamente anterior, no texto imediatamente anterior, ele fala sobre a árvore que tem que dar frutos, né? Ele diz que toda árvore ela vai ser conhecida pelos seus frutos. Ele segue falando sobre os verdadeiros discípulos. Olha, no final vai ter gente que vai falar em meu nome, mas que eu nunca conheci. E logo em seguida ele vai dizer, então, de tudo que eu falei, nada disso serve se vocês não colocarem em prática essas palavras, né? O verdadeiro sábio é aquele que ouve e coloca essas palavras em prática. Pode ser os dois. São as palavras que Jesus acabou de falar, e Jesus é o verbo. É a palavra. A gente fala fundamento, mas é isso. E as palavras que ele tinha acabado de ensinar no Sermão do Monte não deixam de ser um resumo desses princípios tão importantes. Engraçado que ele fala até de Apocalipse, ele fala do futuro, né? No final, as pessoas vão me chamar e eu não vou saber quem é. Mas, e aí, beleza, a gente entendeu então essas palavras, mas Jesus, ele escolheu uma ilustração. Ele escolheu falar sobre um construtor, ele falou sobre a construção de uma casa e falou de alicerce. Por quê? Por que alicerce? Por que alguém construiria uma casa sem alicerce? Onde é que o alicerce se torna tão importante para entrar nessa ilustração? O que vocês acham? Eu sou arquiteta, né? E eu trabalho com arquitetura, quem não sabe. É muito legal e engraçado. Eu falo legal, na verdade, engraçado como eufemismo. As pessoas que chegam até a gente procurando para poder fazer uma casa ou uma reforma, né? Chega com uma casa assim, toda despencada, querendo fazer uma mansão. Lá em cima, tá cheio de infiltração e pensa, não, eu vou colocar aqui um revestimento, vai tampar a infiltração e vai dar tudo certo. Normalmente, essas infiltrações, elas... Depois a gente conversa. Orçamentos, depois que a gente desligar as câmeras. Normalmente, essas infiltrações são um problema de fundação. A água pluvial, água de chuva mesmo, às vezes... elas entram dentro dessa fundação e acabam subindo pelas paredes daqueles mofos horrorosos, né? E aqui o texto ele fala, né? Chegou a chuva, olha só, água pluvial aí, né? Chegou a tempestade, e aí quem teve uma boa fundação não vai ter infiltração, no caso, né? Aquele que não tem a boa infiltração vai ter que lidar com esses reparos depois. A sorte é que, por exemplo, na arquitetura tem um edifício aqui que ficou muito famoso por causa dessa história, e eu acho que eu vou falar o nome dele errado agora. Vocês me corrigem se vocês conhecem essa história. Calisburg, como é que é? Excalibur, obrigada. Obrigada. Pois é, a história desse edifício foi o seguinte: eles fizeram uma fundação muito mal feita para um edifício que ia ser alto. Nossa, mas um prédio super chique. Sim, o prédio. E o comercial dele era top, porque eles iam colocar uma piscina na varanda de todos os andares, né? Muito e aí você pensa, né? O peso de uma pessoa normal já é o suficiente para fazer um prédio cair, né? Agora imagina não, dependendo, né? Se você não fizer uma boa fundação e uma boa estruturação, cai. Mas aí você coloca uma piscina em todos os andares. Acho que que aconteceu? Uns 20 quilos a mais por prédio. Pois é, o que aconteceu? Eles fizeram toda essa propaganda, ficou lindo, maravilhoso, e o edifício tombou. Ele começou Ele ficou tombado ainda. Não, hoje, se você for olhar, ele tá levemente tombado, o edifício. Muito levemente tombado. Mas eles tiveram que fazer. De Pisa, em Goiânia. Aí eles tiveram que fazer um ajuste estrutural, só que saiu 500 vezes mais caro do que fazer uma boa fundação desde o começo. E aí, entra a pergunta que você tinha até feito, né? Por que a gente faria um edifício sem fundação? Normalmente a pessoa que tá fazendo isso, ela tá vendo lá o edifício com uma piscina, né?
Ela tá vendo, nossa, eu vou morar Ninguém vê bem. a fundação. Isso, Ele ninguém só tá pensa vendo a naquilo que é fundação. visível, mas não naquilo que é necessário para sustentar o visível. Aham. Né? E aí, e também entra no caso dos clientes que chegam lá. Eles estão dispostos a sonhar com uma casa maravilhosa, mas não estão dispostos a ver aquilo que está debaixo da terra, que é aquilo que vai sustentar o sonho da casa maravilhosa. Ele pagaria 20 mil num ofurô, Isso. mas gastar esse dinheiro na base, Não. ninguém vai ver. E aí vem duas coisas nesse negócio todo. Para poder fazer a fundação boa, primeiro você tem que ter um bom material, você tem que ter um cálculo estrutural bacana para poder saber qual a quantidade de cimento, água, blá blá blá. Para o concreto ser bom e fazer uma boa fundação. E a segunda coisa é que você precisa de um bom projeto. É um projeto que na arquitetura falou que estava tendo uma piscina lá, mas é um projeto que veio o engenheiro e falou como que você vai estruturar isso. Dentro da parábola, a gente pode pensar nisso também, né? Então, você precisa de um projeto. A sorte é que Deus deu o projeto. O que é? As palavras dele. Que foi o que a gente estava comentando antes. Doido, né? Nossa. Os arquitetos piram. E fazer o alicerce dá trabalho, né? Fazer o alicerce. Eu lembro quando a gente. Nossa, muito. Eu lembro quando a gente construiu Nunca vi isso. quando a gente construiu a casa que hoje os meus pais moram, o terreno lá foi um terreno que foi comprimido, foi prensado. Lá antes era um brejo, eles aterraram e o terreno foi muito compactado, muito duro, muita pedra. Os pedreiros simplesmente eles não conseguiam cavar na cavadeira. Tiveram que contratar uma máquina, tiveram que trazer uma máquina para poder perfurar a rocha para conseguir fazer. Então, eu lembro que gastou muito mais tempo do que o esperado para fazer. Aham. Mas se você não faz aquele trabalho... Atrás lá do escritório, tá construindo um prédio. Já tá enorme o prédio. Mas antes da pandemia, eles já estavam começando a escavar lá. Gente, foi a pandemia inteira fazendo fundação. Depois que a gente voltou da pandemia, foi mais ou menos no meio da pandemia, o prédio já tá com 20 e tantos andares. Nossa. Pra poder fazer a fundação, demorou tanto tempo, mas aí foi o que possibilitou a ter os 20 e tantos andares, no caso, né? E aí, pensando na nossa questão aqui, a gente está falando sobre ouvir as palavras de Jesus e as implicações espirituais disso, acho que faz a gente pensar um pouco sobre como, às vezes, a gente se espelha em pessoas que são para a gente exemplo de intimidade com Deus, de espiritualidade, coisa do tipo, e a gente acha que aquilo é fácil, que aquilo foi conquistado do dia para a noite, e a gente não se atenta no tempo que aquela pessoa dedicou para buscar a Deus, para estudar a Bíblia, para se aprofundar naquilo, né? Ela não chegou ali do nada, né? Teve trabalho, teve suor para chegar ali. Fundamento dá trabalho, isso é fato. Mas, beleza, ele fala então sobre colocar em prática. Se isso é o fundamento, como é que a gente coloca em prática essas palavras, né? Como é que isso se dá na prática? Eu acho que é aí que vem a dificuldade que a gente enfrenta. Porque a primeira pergunta, assim, por que alguém construiria uma casa sem fundamento? Às vezes não quer construir uma sem fundamento. A gente, todos os dias nós temos essas escolhas de fazer o mais fácil. Qual que é mais fácil? Construir uma casa sem fundamento ou com fundamento? Porque se você pegar uma casa pronta, ela pode ser tão bonita quanto a casa com fundamento, que é a falsa religiosidade. Ninguém vai ver o que está lá embaixo da terra. Então, assim, eu acho que esse trabalho de construção é a fé, a obediência, que é difícil, não dá fruto agora, demora. Você está ali fazendo a fundação tantos meses para depois chegar nos 20 andares, demora. O investimento, a gente sabe que... A gente sabe não, né? A gente sabe de nada, eu não sou engenheiro, mas eu imagino que deve ser caríssima a fundação. É caro. Imagino eu. É claro que a gente sabe. A gente sabe, confia. Então aquele investimento ali que vai segurar depois. Então eu imagino que esse porquê a gente vai pelo caminho mais fácil. A gente tem que aprender as coisas. Muitas vezes a gente aprende depois que nossa casa caiu, a gente reconstrói. Então eu acho que
é isso, é essa obediência, essa fé todo dia, de confiar nessas palavras. Volto, confiar no verbo. É Jesus Cristo que faz isso tudo. Ele que faz a obra na gente. Então, Colocar em prática para você, então, está diretamente associado à obediência. Sim, eu acho que é isso. Fato. E aí ele fala dessa obediência, ele fala dessa construção, mas tem um outro personagem, se é que eu posso dizer assim, importante nessa história, que são as tempestades. Né? A gente tem uma construção e existem essas tempestades. E aqui, no caso da construção, Jesus usa um exemplo da chuva, da água que bate, né? Do rio que corre. Mas o que são essas tempestades para a gente? Né? O que são as tempestades? Afinal, que tempestades são essas que Jesus está falando aqui? A gente pode trazer como se fosse, assim, trazer para nossa realidade como as ações do tempo. O tempo da nossa vida. Durante a nossa vida, vão acontecer muitas coisas, provações, né? Tentações, e também podemos jogar lá para frente na eternidade também, né? Que seria o julgamento final. Então a tempestade, vão ser as provações, as tentações, e lá na frente o julgamento. E aí quem sair vivo dessa aí, né, tá lá no reino do céu. Quem viver verá. E a tempestade não afogar, né? Eu acho legal da ideia da tempestade, porque ela é um elemento externo, não é você que criou a tempestade, né? Uhum. Mas você não controla. Isso, e que a casa firme e a casa não firme teve que passar. Então, só porque você teve uma boa fundação, você é crente aí, não significa que não vai ter tempestade, né? A tempestade é um elemento externo e certo que vai acontecer. Vai acontecer. É interessante que, do mesmo jeito que o texto bíblico, por exemplo, ele usa a imagem da chuva que cai sobre bons e maus para falar sobre a bênção, né? Ela cai sobre bons e maus, mas da mesma forma que a chuva pode ser boa sobre bons e maus, a tempestade pode castigar bons e maus. E no texto fala que a casa foi castigada. Ela foi, isso é um fato. Você não sabe quando, mas uma hora ela vai vir. Uhum. Esse é o negócio da tempestade. Uhum. Né? A gente normalmente não estamos preparados para ela, mas a gente sabe que ela vai chegar. A preparação que a gente pode fazer é essa construção da base. Né? E eu acho interessante, e a Dani fez uma colocação muito legal, é que nem sempre a destruição ela vai vir naquela tempestade de arrancar tudo, de arrancar árvore. A gente teve uma chuva recente em Goiânia que arrancou muita árvore, aquele negócio, toda aquela confusão. Mas a destruição nem sempre vem assim. Às vezes a destruição vem naquela goteirinha, aquela chuva mais leve que ao longo de anos vai lavando ali o solo embaixo do alicerce, igual a Dani mencionou. Né? As tempestades talvez ainda sejam mais fáceis da gente identificar e talvez da gente tentar se precaver contra elas, né? Mas o desgaste, ele é natural, faz parte da vida, em qualquer situação. A gente tá sofrendo esse desgaste. A infiltração não derruba a casa. Só fica lá, só vai indo. Aí uma hora você vai estar tão enfraquecido, né? A estrutura vai estar enfraquecida e vai vir a tempestade te derrubar. A gente pode levar essa infiltração sendo um pecado, né? Isso, eu acho que é isso. O pecado ele faz isso, porque são coisas que você aceita, mas vai mudando sua vida, seu relacionamento com Deus. Eu acho que é o oposto, né? Se por um lado obedecer as palavras, eu estou trabalhando na minha fundação, eu estou estabelecendo meu alicerce, se eu desobedeço, eu faço o processo contrário de minar essa estrutura, né? Vai fragilizando essa estrutura. Agora eu lembrei da minha tia, que tudo que ela fala é o pecado, é tudo, sabe, você falou, a goteira pode ser o pecado, eu lembrei da minha tia na hora. Metáfora mais coisa, né? É a Bíblia. Tudo encaixa. Tudo. Mas aí, e aqui, por exemplo, Jesus falava muito cercado de fariseus. Ele questionava muito a postura dos fariseus de falarem muito e praticarem pouco aquilo que eles ensinavam. Né? Vai dizer que eles estabeleciam padrões inalcançáveis para as pessoas, mas não queriam ajudá-las a colocar aquilo em prática. E Jesus faz uma crítica forte em relação à sinceridade dos fariseus.
Como é que a gente pode entender, então, essa relação a relação desse ensino em relação à questão de prática, intenção, de sinceridade? Como é que a gente... que lição a gente tira daqui? Eu penso assim, Jesus não fez distinção do pecado que a gente comete, né, o ato, e o pecado que a gente pensa, né? Então a intenção e o fazer errado também dá na mesma, né? E aqui ele até fala que aquele homem que construiu a casa sobre a areia, né? Construiu sobre alicerces humanos, que seria o dinheiro, a fama, sei lá, coisas humanas, né? Que o ser humano confia. E essas coisas não vão resistir, nem podem até resistir na nossa vida, né? Durante a vida. Mas no juízo final essas coisas não prevalecerão, né? E isso daí que é aquele homem que ouviu e não praticou. Então, se ele ouviu, pode até ter tido a intenção de praticar. Um dia eu vou lá fazer, fica naquela procrastinação. Um dia eu vou falar de Jesus para meu colega e tal. Mas isso daí também não vai, né? Não vai tirar ele dessa tempestade. Uhum. É legal porque exatamente o texto anterior fala um pouco sobre isso, né? Ele fala sobre a árvore e seu fruto, e aí no finalzinho ele fala assim, vai ter gente que vai chegar no céu e falar assim, ué Deus, eu tava lá profetizando sobre você. E você, eu não te conheço. Eu não tinha você mesmo? Eu não sei. Tô meio fraco de nomes. Me lembra? Uma coisa tem que estar aliada à outra, né? Tanto a intenção quanto a prática tem que estar aliada. Os dois homens ouviram as palavras. Né? O sábio ouviu e as praticou. O insensato ouviu e não as praticou. Uhum. A gente tem pessoas que tem o mesmo ponto de partida. Isso, né? Todos eles tiveram o mesmo acesso, tiveram a mesma oportunidade. Isso é um fato. Bom, mas como a gente vai seguir com esse papo na IBD, eu acho que por aqui a gente já conseguiu dar uma introduzida legal no ensinamento, mas só pra gente fechar, e aí a gente deixa o restante das questões pra galera tratar na IBD. O que eu faço pra casa não cair? O que fazer pra casa não cair? Uma rodada geral aí pra todo mundo dar uma pincelada. Quem puxa? Pedro. Cuidado. Todo dia você cuida da sua casa. Relacionamento seu diário. Você vai buscar Deus em oração, buscar a palavra de Deus, e essa obediência eu acho que tem que ser diária. Se você não busca isso com tanta intensidade, uma hora ou outra a infiltração vem. Então é o cuidado. A gente cuida. A casa é um bem muito precioso para todas as pessoas, né? Uhum. Você ainda vai escrever um livro sobre a construção da sua casa com muitas lições, né? Temos Mas eu era criança. Meu pai é que vai ter as histórias de verdade. Mas são muitas histórias. É muito assim, a casa é muito importante, é muito... Né? Não precisa bater no barro aqui, que as metáforas de Jesus são ótimas. Né? Sim. Mas é a importância da casa. Você vai cuidar do seu bem mais precioso. Uhum. E quando você percebe um problema, você tem que tratar logo, né? Se você trata daquele problema quando ele aparece, vai dar bem menos trabalho do que se você deixar o negócio escalar. Cuidado diário, né? Não deixar a procrastinação tomar conta. Porque, por exemplo, lá em casa estamos com um problema na caixa d'água. Tem mais ou menos uns 3 anos. Mais ou menos desde que eu mudei pra lá. Como água potável. Eu tô fazendo 10 anos de casada e quando a gente mudou pra lá tinha um problema na caixa d'água. E aí tá lá. Até que um dia a gente viajou e deixou o registro aberto e não deu a casa. É isso aí. Mas essa procrastinação... Você já sabe onde é que você tá entrando, né, Dani? Vai ser ótima essa reforma. Infiltração também? Legal. Vai ser ótimo reformar essa casa. Vai deixando pra depois. Depois eu vou na vida. Depois eu vou orar. Depois, né? Porque são as formas de relacionamento com Deus. Depois eu vou pra igreja, depois eu vou falar de Jesus, mas você não faz nada nunca. E na nossa vida, dia a dia, a gente já faz isso com coisas que a gente precisa imediatamente.
Imagina com a vida eterna, né? Fato. Dani? Dentro disso tudo, além de você ter que criar uma boa base, no caso são as palavras de Deus, né? De você ter esse cuidado, em todas essas etapas, eu acho que a gente tem que ser intencional. Então, por isso que vale a palavra que a Jéssica também falou, né? De procrastinar, né? Se você está sendo intencional nas suas atitudes, então eu tô sendo intencional no momento que eu vou construir a minha fundação. Então eu vou buscar boas referências, no caso a palavra de Jesus aqui no monte, ou a Bíblia por completo, né? Então a gente tem que ser intencional no momento de construir a nossa casa. Fazer isso de uma forma reflexiva e de uma forma que... intencional. Intencional é uma palavra forte. Isso, obrigada. Intencional. Isso. E eu acho que a gente precisa lembrar que construir na areia também é uma escolha. Uhum. Talvez a gente às vezes fica focado, eu tenho que escolher construir na rocha. Se você não constrói na rocha, você não apenas deixou de escolher construir na rocha, você fez uma decisão de fazer na areia, você escolheu aquele terreno, né? Porque tem gente que às vezes age muito como vítima do destino, mas porque você fez uma escolha ruim, essa escolha foi sua. Você ou é sábio ou você é insensato. E eu posso abrir um outro buraco de discussão que às vezes a gente discute na EBD mesmo. Mas tipo assim, e quem nasceu na praia? Como é que ele vai construir a sua casa? Entendeu? Nossa, as circunstâncias as dificuldades para se construir numa casa de uma pessoa que nasceu lá. Nossa, coitada, eu nasci na África, sabe? Não tem comida em casa, como é que... Olha, Ele vai ter que cavar EBD. Como é que a gente resolve o problema daquele que nasceu na praia? Pois é. Fica a pergunta para responder na EBD. Você tem até domingo para pensar nessa resposta. Como é que a gente vai resolver essa questão, então? O cara que nasceu na praia, porque aqui o Pedro colocou os dois, tiveram a mesma oportunidade. Os dois ouviram, tiveram a escolha entre os dois solos. Talvez alguém não tenha ouvido as palavras. Nasceu na praia. Tudo que ele conhece é areia. Como é que a gente resolve esse problema? Cenas do nosso próximo capítulo. Participe dessa discussão ao vivo no domingo às 9 horas da manhã. A gente te espera para a nossa Escola Bíblica Dominical. Vem conversar com a gente, vem participar desse momento tão precioso. Beleza? Legal. Gente, vamos fechar por aqui então? Vamos. A gente se encontra na EBD no domingo. Abraço para vocês, que bom que vocês vieram. Vocês querem despedir da galera? Tchau. Não precisa, vai todo mundo pro EBD, a gente se encontra.